Os católicos, eles nutrem esse rancor em relação à reforma, mas é importante notar o seguinte: a reforma protestante foi um movimento católico. Martinho Lutero não era batista. O Rico Zwinglio, na Suíça, ele não era presbiteriano. João Calvino não era congregacional. Não. Martinho Lutero era católico. E o movimento que ele fez foi um movimento católico. Dentro de que igreja? Da igreja católica. Ele não fundou uma igreja nova. Ele foi expulso da igreja dele. Ele nunca sonhou em abrir uma outra igreja, em abrir uma portinha lá, não. Ele sempre quis o quê? Ele sempre quis que a igreja católica retornasse para os eixos verdadeiros. Ele começou, os irmãos conhecem, hoje verão aqui na peça teatral que será apresentada hoje aqui, às 8 horas da noite, das 8 às 8h40, nós teremos uma peça teatral falando da vida de Martinho Lutero aqui. Muito interessante, ninguém pode faltar. É uma peça muito instrutiva e foi muito bem feita e preparada pelos jovens. E os irmãos vão ver, Martinho Lutero, ele fez uma promessa a Santa Ana de se tornar monge, e ele vivia sofrendo muito em seu coração por causa da sua culpa diante de Deus. Ele não sabia como se apresentar diante de Deus justo, sendo alguém justo. Esse era o grande problema. Como eu posso comparecer diante de um Deus santo tendo meus pecados? E ele tentava então anular os seus pecados através de promessas, de autoflagelação, de várias macerações, jejuns, noites em claro, vigílias, súplicas, preces, promessas. Vivia tentando fazer isso e não conseguia encontrar a paz na sua consciência. Até que ele conheceu o vigário-geral da sua ordem, da ordem de Santo Agostinho, e ele ouviu então o evangelho de João Staupitz, o líder geral da ordem, falou para ele sobre o evangelho, recomendou que ele estudasse a Bíblia. Ele começou a estudar a Bíblia, começou a dar aulas em Wittenberg, uma pequena cidade da Saxônia, na Alemanha. Começou a dar aulas em Wittenberg e descobriu então, nesse tempo que ele era professor, ele descobriu Romanos 1,17, justo virá pela fé. E então, a partir daí, ele começou a estudar a Escritura e viu quão distante estava a igreja do seu tempo do modelo presente no Novo Testamento. Ele disse, não, temos que voltar para o Novo Testamento. A igreja que ele amava e que ele queria ver bem, tinha que fazer algumas correções. E ele começou a propor essas correções. E foi expulso da igreja. Isso aconteceu. Mas ele era um frade católico. Ele era um pastor, entre aspas, católico dentro da igreja católica, obedecendo a igreja católica e fazendo tudo que a igreja católica mandava fazer. Olha, irmãos, assim, o que eu vou dizer agora, eu vou dizer com toda a convicção. Não existe. Se você achar, vem me avisar. Você não vai achar. Mas não existe na história da igreja cristã um católico tão fiel à igreja católica como Martinho Lutero. Não há. Não existe. O que aquele homem fazia, obedecendo à igreja, é simplesmente impossível. Impossível. Martinho Lutero, ele passava noites em claro se chicoteando, obedecendo às orientações da igreja católica. Várias vezes, a sua cela teve que ser arrombada. Os monges tiveram que quebrar a porta e entrar lá dentro para salvar a vida dele. Porque ele estava morrendo de fome, fazendo jejuns lá dentro, obedecendo às orientações da igreja católica. Ele foi para Roma, ele subiu a escada santa, quer ver uma escada mágica, até hoje está lá uma escada mágica, lá que está em São João de Latrão. Ele subia aquela escada de joelhos, se rastejando, fraco, doente, se rastejando sobre a escada para pagar suas promessas. Você não encontra na história da igreja um católico mais fiel do que Martinho Lutero. E ele então, amando profundamente a sua igreja, ele quis uma reforma. Ele percebeu que era necessária uma reforma. E não só ele. Antes dele, outros homens também quiseram uma reforma da igreja. Houve um movimento conciliar no século XV, com
além de movimentos conciliares, no século XV, houve também pré-reformadores nessa mesma época, como John Hus, John Wycliffe, dizendo que precisamos de uma reforma protestante, de uma reforma na igreja. Protestante é um nome que veio depois, em 1529. Mas precisamos de uma reforma na igreja, precisamos disso. Mas esses apelos todos não encontraram ouvidos dispostos a aceitar. Todos esses clamores foram abafados. John Hus foi morto na fogueira em 1416. Não quiseram ouvir os apelos de John Hus. O movimento conciliarista queria uma reforma institucional na igreja, dando poder a um concílio e colocando o Papa no seu devido lugar. Esse movimento foi abafado também no século XIV e no século XV. E o mesmo aconteceu com Martinho Lutero quando ele começou a pregar suas ideias, sem nenhuma intenção de ser um reformador. O mesmo aconteceu com ele também. Mas eram homens, ele, talvez o mais de todos, homens fiéis à Igreja Católica. Ele, então, no dia 31 de outubro de 1517, inconformado com a venda de indulgências na Saxônia, os irmãos verão hoje na peça, João Tetzel pregava o perdão de pecados através da compra de papéis, com selos eclesiásticos. Esses papéis, você comprava o papel, você tinha o perdão dos seus pecados. Se você quisesse o perdão dos pecados de alguém que tinha morrido, você podia comprar também o perdão da pessoa que já morreu. As pessoas estavam no purgatório e você podia comprar o perdão para elas no purgatório. E libertar o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu parente que tinha morrido já. Você podia comprar perdão de pecados que você queria cometer amanhã. Então você quer cometer um pecado amanhã e está preocupado. Não, compra o perdão já garante. Já garante o perdão agora. E João Tetzel ele chegava com uma comitiva numa cidade, montava a sua banca, junto com o auditor bancário, porque o dinheiro uma parte do dinheiro ia para um banco, como um empréstimo que o banco fazia para a reconstrução da Basílica de São Pedro, que está em Roma hoje, a basílica que os irmãos conhecem lá, onde mora lá o Papa, a Basílica do Papa, lá a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. Precisava de dinheiro para isso, foi feito um empréstimo bancário para isso, então a comitiva de Tetzel era acompanhada inclusive por um auditor bancário que garantia a separação do dinheiro para o banco, para o pagamento do empréstimo. Ele chegava e montava lá sua banca e começava a vender. Quanto custa o adultério? Perdão de adultério. Quanto custa o perdão de assassinato? E tinha uma lista de preços. E ele então vendia ali o perdão. E quando isso chegou na Saxônia, próximo de Wittenberg, Martinho Lutero não se conformou com isso. Disse, não, isso não pode continuar. E então, esse foi o fator que fez com que a reforma eclodisse na Alemanha. Ele fixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo. Em Wittenberg tem duas igrejas. Uma igreja mais popular, numa ponta da cidade, e na outra ponta da cidade tem um castelo. Nesse castelo há uma igreja. Na parte de trás do castelo, nos fundos, mais ou menos nos fundos do castelo há uma igreja. E essa igreja do castelo era comum colocarem na porta da igreja teses fixadas pelos professores da universidade de Wittenberg. Era comum eles colocarem suas teses ali para debates entre si. Então Martinho Lutero colocou, era um gesto comum na época, não foi o único que fez isso. Quando ele chegou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, tinha várias teses pregadas já lá, para debates entre os professores, entre os teólogos. E ele só fixou mais um conjunto de teses, 95 teses. E ele colocou essas teses lá, sem saber que ia dar no que deu. Foi um rebuliço por toda a Europa. Viram que Martinho Lutero estava mexendo com as raízes, com o centro de todo o sistema doutrinário católico romano. E aí, por causa disso, houve toda a comoção que nós sabemos que houve, um impacto em toda a Europa e, posteriormente, no mundo inteiro.